É com muito prazer que hoje eu trago para vocês o artigo intitulado Autorização do curso livre de Cálculo Diferencial e Integral concedido pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro no final do Segundo Reinado. Escrito por Juscelma Rodrigues de Lima Dias, Enoque da Silva Reis e Luiz Carlos Paes. Um pouquinho sobre os autores. A Juscelma Rodrigues, ela é graduada em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná, mestrando em Ensino de Ciências da Natureza pela Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura. Eu sou o Enoque da Silva Reis, graduado em Matemática, licenciatura plena, com ênfase em Ciências da Computação, especialista em Estatística, mestre e doutor em Educação Matemática, pós-doutorando em Matemática, professor no Departamento de Matemática e Estatística e no mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná. O professor Luiz Carlos Paes, graduado em Matemática Licenciatura, graduado em Ciências da Natureza, mestre em Matemática, doutor em Educação Matemática e atualmente professor no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. O objetivo deste artigo foi analisar aspectos históricos relacionados ao curso livre de Cálculo Diferencial e Integral autorizado pela Congregação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro ao engenheiro Chagas Dória em 1887. As fontes foram as edições publicadas entre os anos de 1879 e 1891 da Revista de Engenharia. E como referencial teórico, utilizamos o conceito de disseminação do conhecimento enunciado por Peter Burke. Então, olha só, conhecendo um pouco da fonte de pesquisa. Então, a fonte foi justamente a Revista de Engenharia. Tem aí a imagem da sua primeira publicação, que foi em 16 de maio de 1879. Ela teve um total de 272 publicações, encerrando as suas publicações em 28 de dezembro de 1891. Então é uma vasta revista, tem muitos exemplares e já digo para vocês que pesquisam história da educação, matemática, que tem muito material de matemática. Hoje eu trago um recorte dessa revista que nós vamos discutir ao longo da apresentação. Então o objetivo da revista era estudar as teorias matemáticas aplicadas às artes, não esquecendo as ciências físicas e naturais que fossem assessorias. Então tem muito material para ser trabalhado aí dentro dessa revista. A base teórica ela é justamente a disseminação do conhecimento proposto nessa obra de Peter Burke, né? O que é a história do conhecimento. Então esse termo disseminação do conhecimento em determinados casos pode ser descrito como no campo da tecnologia como transferência. Né? Porém, alguns estudiosos utilizam o termo de circulação de conhecimento. Então, qualquer que seja o termo utilizado, nós entendemos que se faz necessário acordar que o conhecimento adquirido não será igual ao conhecimento transmitido. Então, seja ele por qualquer meio de disseminação. Então, o que está sendo transmitido possivelmente não será a mesma coisa exatamente como a pessoa, o outro está recebendo. E como afirma Burke, apesar da relevância das novas formas de comunicação, o meio mais eficaz de disseminação continua sendo aquele o mais antigo, né? E qual é o mais antigo? O encontro entre as pessoas. Então nós estamos vendo a tecnologia aumentando, as formas de disseminação de conhecimento diversas aí, mas o autor, e nós concordamos com ele, que a mais eficaz é o encontro das pessoas, que há uma maior discussão, que há
a interação, eu acho que faz parte dessa disseminação do conhecimento. Então, nossa análise dentro desse artigo começa no decreto de número 7.247 de 19 de abril, certo? Promulgado por Carlos Chagas, 19 de abril de 1879, né? O título desse decreto é reforma o ensino primário e secundário do município da Corte e o superior em todo o Império. Então nós podemos observar que esse decreto ele tem 29 artigos e pode ser dividido em três grandes categorias. A primeira, que trata das especificidades de abertura, punição e outros elementos das instituições, certo? Que são os três primeiros artigos. Do 4º ao 19º artigo trata do ensino primário, secundário e normal, e daí em diante trata então do ensino superior. E o que nos chama a atenção, né, é que nesse decreto vem a posição de abertura de cursos livres em instituições brasileiras. Só que nós observamos na revista Engenharia, somente no ano de 1887 nós encontramos um fragmento, ou seja, na edição 160 publicada em 28 de abril, em que ela divulga a abertura de cursos livres, né, de álgebra superior, geometria analítica e cálculo diferencial integral, também de mecânica racional. Então é uma aplicação direta do artigo 22 desse decreto, que é justamente ele que autoriza, né, essa abertura. Então olha só, nós vemos aqui uma nova forma de disseminar conhecimento. Por quê? Porque antes tinha as turmas rédeas, as turmas que a escola oferecia, e agora abre-se mais vagas, certo? Então abre-se mais uma oportunidade de disseminar o conhecimento, nesse caso de cálculo diferencial, por esse engenheiro Chagas Dória. Né? Nas considerações finais, que também ainda está no movimento de análise, porque o nosso artigo está começando, agora que nós estamos procurando mais documentos referente a esse fragmento, é importante destacar que esse curso ele pode ser observado nessa visão de disseminação, né? Porque tem mais vaga, tem o contato entre o conhecimento e outras pessoas, né? A partir do engenheiro Chagas Dória. E o que nós chama atenção agora é que seria interessante debruçar um pouquinho mais de esforço para encontrar o que? Mais elementos referente a esse engenheiro, ou seja, a contribuição dele junto ao ensino, à educação matemática, e também como que ele fazia isso, né? Materiais de aula, notas de aula. Então nós estamos nesse movimento de encontrar esse material para tornar esse artigo mais robusto. Mas a ideia era justamente essa, de mostrar para vocês esse fragmento, e que tem personagens importantes e também fontes importantes históricas a serem pesquisadas. As referências Peter Burke, Chervel, o decreto, né, e uma tese de doutorado do Reis, e a fonte primária, a revista de engenharia. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, e antes de finalizar gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, no nosso canal, que é o canal do grupo de estudo e pesquisa em História da Educação Matemática. O link tá aí embaixo, e também visitar o nosso site. Então não deixe de se inscrever e acompanhar os vídeos lá do grupo de estudo e pesquisa em História da Educação Matemática Escolar. Muito obrigado a todos vocês.